Olá, boa noite. Começando aqui a live. E o título dessa live é Vida e Propósito. Então, quero começar aqui lendo em Efésios 1:11, que diz assim: Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é a parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Então, nós podemos entender que Deus nos criou para um propósito. E o grande desejo de Deus é que nós possamos compreender a vida e viver a vida que Ele criou para nós aqui neste mundo e para sempre na eternidade. Nós somos seres, nós não somos eternos, mas a nossa alma é. E a grande realidade é que todos nós já nascemos feridos e adoecidos. Então, Deus, Ele formou um homem perfeito, a sua imagem, a sua semelhança. Então, dentre todos os seres da criação, o ser humano foi o único a receber dentro de si o Espírito, e ele tornou-se uma alma vivente. Mas aquilo que Deus formou com perfeição conhece o pecado, e tal queda trouxe graves consequências à humanidade. Então, a nossa mente, ela não é o que foi feita para ser, mas sim uma versão distorcida, deformada e adoecida pela queda. Então, nós podemos compreender que nós nascemos para um propósito, mas insistentemente nós vivemos tentando nos moldar num padrão que parece não nos caber, pois esse padrão muitas vezes é deformado, é injusto e é desalinhado. Então, Deus quer que nós possamos ouvir o coração dele e o que ele tem para a nossa vida. E nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos daqui. Então, nós precisamos saber que há uma eternidade. E nós precisamos ter essa consciência que enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos a nossa mentalidade adoecida se nós não tivermos a transformação da nossa mente. Está lá em Romanos 12:2 que fala que para a gente não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente, dia após dia, para nós compreender qual é a boa, qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida. Então eu pergunto para você hoje, o que tem dirigido a tua vida? Então muitos têm sido dirigidos pela culpa, pela raiva, pelo ressentimento, pela amargura. Muitos têm sido dirigidos pelo materialismo, pelo medo, talvez uma lembrança dolorosa, uma crença inconsciente tem movido a sua vida. Ou talvez você esteja passando por um momento tão doloroso, por um processo que você não vê saída. Você pensa que não tem mais solução. Mas eu digo para você, conhecer o propósito de Deus para a tua vida vai fazer a tua vida ter sentido. Então, dentre tantas coisas que eu poderia te falar hoje, pense grande, sonhe alto, vá em frente, mas por maior e melhor que os teus próprios anseios possam parecer, eles jamais vão se comparar àquilo que Deus planejou para você. E todos os dias Ele expressa o seu amor, Ele nos chama de filhos amados, Ele nos capacita para vencer, Ele nos leva de volta à nossa verdadeira identidade, Ele cura as nossas raízes,
para que nós possamos seguir em frente. Então, esse amor, ele está disponível. É a graça. E a graça de Deus é lá dentro do nosso ser. E todos os dias ela nos abraça. E talvez disseram para você que é alto demais o preço que nós precisamos pagar para termos direito à graça. Mas a grande verdade é que a graça de Deus, ela nada nos custa. A graça, ela não está à venda. Ela não se compra com dinheiro e ela não se conquista com boas ações. Mas a graça de Deus, ela é como um rio largo e cristalino, onde nós podemos nos limpar. A graça de Deus, ela é a palavra de ânimo quando a tristeza dá forma ao nosso rosto. Ela é a vontade de viver quando tudo parece perder o sentido. A graça é tudo que Jesus já fez por nós. E para nós recebermos, nós só precisamos abrir a nossa boca. Então, eu quero dizer para você, se você está ouvindo essa live, tenha certeza que Deus tem um propósito para a tua vida e você só precisa abrir a sua boca, você só precisa ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar aqui hoje a Maria, que ela é uma grande amiga, onde eu acompanhei um pouco do processo dela, e eu acredito que tem bastante amigos da Maria por aí também, bastante pessoas novas aí, tá bom? E a Maria Helena, a Francisca, a Aline. Então, vamos chamar a Maria aqui. Obrigada a vocês que estão entrando aí na live, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. E tenho certeza que vocês vão ouvir um pouquinho da história da Maria, do processo dela, tá bom? Só um pouquinho, pessoal, tá um pouquinho demorado aqui, mas já vai dar certo aqui para convidar a Maria. Aqui, agora deu certo. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui, tá bom? Que está presente, Maria. Opa! Boa noite, Maria. Boa noite. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Pode se apresentar para quem está aí na live junto com a gente, para quem vai assistir depois. Eu sou a Maria, né? Casada, 3 filhos, 3 netos maravilhosos e moro em Imperatriz, Maranhão. Maria, e então queremos ouvir um pouquinho da tua história, como foi o teu processo que você passou. Se você pode iniciar a hora que você. Então, Keila, aqui nessa live, né? Tem amigos, tem pessoas que acompanharam todo esse processo, né? E para mim, hoje, falar abertamente disso que eu vivi é dar testemunho, porque eu creio que tudo na vida que nós passamos tem um propósito, né? Um propósito de Deus para tudo. Então, muitas vezes eu tenho da minha filha, ela dizer, mãe, tudo isso que você está vivendo é para testemunho. E hoje eu vejo que sim, né? Então foi um processo assim muito difícil, porque eu não aceitava, eu não me aceitava, né? Como uma pessoa que estava doente. Então foram 8 anos e
nesses 8 anos eu fui adoecendo também a minha família, porque eu não tinha dimensão que aquilo não estava correto. Para mim, eu vivia uma vida tão intensa, correndo para os afazeres do dia a dia, que eu não tinha tempo de me observar. E quando eu fazia isso, eu não me respeitava. Então, chegou a um limite que o organismo já não aguentou. E tive problemas seríssimos. Então, comecei o tratamento, só que eu não dava continuidade, porque eu não aceitava. Então, eu começava e abortava. E com isso, cada vez que vinha, era pior. Então, há 2 anos atrás, foi a última vez que eu tive crises, né, de ansiedade, medo muito forte de tudo. Então, foi um momento assim que eu me achei no fundo. Então, quando eu cheguei lá, né, eu vi que eu precisava de ajuda, mas mesmo assim eu recusava, porque eu não queria tomar medicação, eu não queria, as outras vezes que eu fiz, me deixava, como se eu tivesse sonolenta, e eu sou muito ativa, então aquilo me incomodava. E até que eu fui a uma médica, né, diante de tanto sofrimento que eu já estava, eu fui a uma médica e ela me convenceu que a ansiedade, as crises que eu estava passando de ansiedade, a síndrome do pânico era doença, e minha mente estava doente, e eu precisava de tratamento. E ali, numa conversa, ela me fez entender que era uma doença como qualquer outra, e eu não precisava sentir vergonha, eu não precisava me sentir fraca, porque esse é o conceito, né? Ah, tá doente porque você é fraco ou porque você não se controla. Então, com o apoio da minha família, porque é fundamental o apoio da família nesse momento. Para você sente a dor, você sente todo aquele desconforto, uma dor enorme que você às vezes não sabe de onde vem. Mas para quem está fora, é difícil de compreender. Então, quando a gente, nessa situação, a gente é compreendida, e principalmente com as pessoas que estão mais próximas da gente, de nós, né, como a família, o esposo, os filhos, né, a mãe, o pai, e dá força para a gente continuar. Então, esse apoio da minha família foi fundamental, sabe? Se eu tivesse hoje, assim, eu agradeço a Deus, primeiramente, porque eu sei que tudo é propósito, né? Tudo é para o nosso engrandecimento, porque assim a palavra dele fala. E a palavra de Deus não mente. Então, eu agradeço a Deus, mas eu agradeço também imensamente ao meu esposo e aos meus filhos que estiveram comigo nesse momento, assim, e foi quem me ajudaram a continuar firme para ressignificar a minha vida. Então, a médica, eu já tinha feito vários tratamentos, né, com o psicólogo, mas eu não me achava. Então, ela me chamou e me pediu que eu fizesse um tratamento com a psicoterapeuta, porque aqueles problemas que eu estava sentindo, ali era um acúmulo de muitas coisas que vinham lá desde a minha infância, do tempo de criança, que eu precisava ser curada, eu precisava ser restaurada daquilo. Então, só alguém com a capacidade para me fazer voltar lá ia conseguir me ajudar. E foi então quando nossos caminhos se cruzaram, né? Para a honra e glória do Senhor. Maria, então
você enfrentou, assim, muito preconceito? Você tinha muitas questões que te limitavam a, de repente, começar um tratamento, assim, por causa do julgamento das pessoas? Como que era? Sim, não o preconceito das pessoas, o preconceito estava na minha mente. Primeiro que a minha mente estava doente, né? Então, assim, por eu ter uma caminhada na igreja, e eu ouvia muitas pessoas, meu trabalho, eu estou em constante, ali com muito público, né? Então, eu sempre ouvia as pessoas falarem de outras. Ah, fulano está doente, é falta de Deus, é porque é fraco, não sabe se controlar. Então, isso pesava muito sobre a minha mente. Então, assim, eu tinha medo de chegar ao ponto que eu cheguei. Por quê? Pelo julgamento. Não que naquele momento eu achava que eu não me importava, né, com o que as pessoas iam pensar, mas na realidade, sim, eu importava sim, principalmente no meu meio, na minha igreja, no meu grupo, que a Maria é forte. Eu sempre ouvi as pessoas falar a Maria é guerreira, a Maria é, pode fazer isso, a Maria pode fazer aquilo. Então, eu era aquela pessoa muito elétrica. Então, aceitar que eu estava doente, aceitar que eu não tinha controle da minha própria vida, porque eu queria ter o controle de tudo. Eu queria ter o controle de tudo. Eu queria ter o controle da vida dos meus filhos, eu queria ter o controle da loja, eu achava que tudo só andava se eu tivesse no meio. Então, aceitar isso para mim foi muito difícil. Então, o preconceito, ele não estava nas pessoas, estava em um mundo que eu criei para mim. E que a gente que, né, é mulher, é mãe, né, a gente quer dar conta de tudo muitas vezes, né? Sim, A gente quer fazer de tudo e muitas vezes você não vai dar conta de tudo mesmo, né? é Porque igual fala, se você tá dando conta de tudo é porque você tá esquecendo de você. E a correria dos dias faz com que a gente não tenha esse tempo, às vezes, para você parar, para você sentir, para você caminhar com mais tranquilidade, ouvir o que o teu coração, né, tá falando. E a gente precisa todos os dias acolher essas emoções, né? Porque sim, as nossas emoções, igual eu sempre falo, elas nos movem todos os dias, nos movem. Mas se a nossa emoção está em conflito, ela vai nos paralisar. Então a gente não vai ter força para a gente continuar. Se a nossa emoção está em conflito, né? Se tem algo que está te incomodando, você precisa parar para autorreflexão, para ver o que está acontecendo, né? Mas, e Maria, e assim, do sobre quem você era, qual a visão que você tinha sobre você antes e após? nossa. Falar, falar hoje aqui, Keila, eu tô até um pouco emocionada, porque falar do antes, para mim, hoje está tão distante, aquele antes quando eu cheguei, né, que você me perguntou quem era a Maria. E naquele momento eu não soube te responder. Então eu lembro, né, que eu passei mais ou menos uma semana em conflito, porque naquele momento eu olhei ao meu redor e eu só encontrava um vazio, né? Encontrava um vazio. Quem é a Maria? Eu lembrava daquela mãe que eu tinha que ser a supermãe. Eu acho que eu me cobrava muito porque eu queria ser para os meus filhos, né? Aquilo que às vezes eu não recebi, não porque meus pais não foram bons o suficiente, não. Mas às vezes eu me cobrava muito, eu tinha, queria dar para eles aquilo que eu nunca tive. Então, assim, no meu trabalho, eu me cobrava muito, até mesmo porque, como o tema que a gente está trabalhando hoje é propósito, Deus me
colocou num trabalho onde eu não vejo só o meu ganha-pão, eu vejo um propósito de vida ali. Então, para que eu chegasse hoje onde eu estou, foram muitos processos, porque ali tem um propósito. E quando a gente se vive propósito, é necessário que a gente suporte, né, os processos que aparecem. Então, assim, tudo isso pesava. Então, chegou um limite na minha vida que eu fiquei paralisada. Simplesmente eu paralisei, eu não conseguia ir para o trabalho, eu não queria ver as pessoas que eu amava, eu não queria sair de casa, eu não quis fazer nada. Eu simplesmente desapareci. E naquele momento, quando você me perguntou quem era Maria, e eu passei uma semana refletindo, eu lembro como se fosse hoje, foi a pergunta mais difícil que eu já encontrei para eu responder. Então eu fiquei, quem é a Maria? Aí eu encontrava a Maria lá do grupo, que queria fazer tudo, a Maria lá da igreja, a Maria esposa, a Maria mãe, a Maria lá da loja. Mas quem é a Maria? Para mim, eu não existia, Keila. Então, assim, foi um resgatar naquele momento, né? Eu lembro que você perguntou, Maria, quando a gente voltou, que você me perguntou como hoje você se sente. Você sabe quem é a Maria hoje? Eu digo, sei. Hoje eu sei que a Maria era uma hipócrita, muito fraca, que precisava de colo, mas nunca pedia. Quantas vezes chorava à noite, mas ninguém podia ver a Maria chorando, porque a Maria tinha que ser forte diante do pai, diante da mãe, diante do esposo, diante dos amigos. Tinha que estar sempre sorrindo. Então, assim, eu me senti naquele momento, que foi uma coisa que eu encontrei para assemelhar, como se eu fosse uma casa bem ornamentada por fora, os muros, mas dentro você não sabe o que era cozinha, você não sabe o que é quarto, você não sabe o que é nada. Naquele momento eu estava assim. Só que foi necessário que eu jogasse tudo isso no chão para me reconstruir. E hoje eu sei quem é a Maria. E realmente a gente quer, muitas vezes, as pessoas colocam expectativas e a gente muitas vezes quer dar conta de tudo, quer agradar todo mundo, né? Quer a aprovação das pessoas. E isso é a grande questão, porque nós jamais vamos agradar a todos, né? Nem mesmo Jesus fez isso, imagina nós, que somos seres imperfeitos. E realmente, Maria, e hoje, a Maria de hoje, o que que a Maria de hoje falaria para quem está passando por problemas emocionais, para quem está com uma depressão, com crise de ansiedade? O que que a Maria falaria? A Maria de hoje falaria o seguinte: pare tudo, né? Deixe de se cobrar tanto. Leve a vida com leveza, porque o que leva a gente a chegar a um nível desse aí é você carregar muitas lutas que não são sua, é você carregar muitos conflitos que não são seu. E muitas vezes hoje eu olho para trás, Keila, e eu vejo que muitas situações que eu vivi na minha vida que me fizeram derramar lágrimas, que me fizeram chorar, se eu tivesse hoje o pensamento que eu tenho, eu não teria sofrido tanto. Então, para as pessoas que hoje enfrentam esse problema que eu enfrentei, é deixar primeiramente, né, Deus conduzir e você relaxar, buscar ajuda mesmo e dizer: eu não estou bem, verbalizar o que você sente, porque o que fez eu adoecer foi eu não verbalizar o que eu sinto, o que eu sentia. Muitas vezes eu queria ser boazinha e calava diante daquilo que me aborrecia. Então, hoje, o recado que eu tenho para quem está assistindo e para quem está enfrentando este problema é que, primeiramente,
Olhe para você, olhe com carinho, com amor que você merece, porque muitas vezes a gente quer, amo meu filho, eu amo meu esposo, mas você não se ama, porque se você se amar, você se cuida. Hoje, eu olho para mim, eu sinto assim, olho no espelho hoje, eu vejo assim, eu sinto sabor em olhar para mim, sabe? Porque eu já não tenho mais conflito de identidade. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei o que Deus quer de mim, e hoje eu estou vivendo um dia após o outro, que é também o que eu falo para quem está vivendo esse processo. Um dia de cada vez. Até mesmo porque Deus nos fala que o dia de ontem já passou, o de amanhã ainda é amanhã, é futuro. Então nós só temos o hoje para viver. Eu estou encontrando fortaleza para me viver praticando isso. E a grande questão, né, Maria, é que muitas pessoas, como você falou, né, têm muitas vezes vergonha de mostrar o que está sentindo, né? Mas esconder a dor, ela só intensifica, porque os problemas, eles crescem na escuridão, não é mesmo? Mas quando a gente traz para frente, quando você fala, vou enfrentar, né? É você trazer para frente e dizer, preciso parar, olhar aqui para dentro, para que está movendo esse sofrimento, o que está acontecendo com a minha emoção. Né? Nós somos ser integral, né? Nós precisamos de profundidade. E muitas vezes a vida, a correria dos dias, o automático acaba tomando conta, né? E nós começamos a olhar a vida, a olhar o que nós fazemos como coisa comum. E quando se torna comum, como se torna automático, você acaba não dando o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido. E você fica naquela correria. E quando nós temos o momento de você parar para você refletir, para você olhar para dentro e você consegue ter uma vida com mais sentido, caminhar com mais leveza, como você falou, com mais plenitude, né? A gente consegue ter a primeira conexão é com Deus, né? E a segunda é com você mesmo, né? Quando você está conectado com você mesmo, você caminha e você encontra alegria nas mínimas coisas. Como eu sempre falo, no cheirinho de café, é no amanhecer, é no pôr do sol, é na flor, é nos animais, é nas coisas mais simples da vida. A gente não precisa de muito para ser feliz, não é mesmo? Porque a vida, ela é possível você sorrir em meio ao caos, né? É possível você encontrar alegria nas mínimas coisas, na simplicidade. E muitas vezes a gente busca, tá na correria e a gente nem sabe pelo que a gente tá correndo, não é mesmo? Em algumas questões, né? Eu sempre falo, né? Mas pelo que você está correndo, né? Mas qual é a tua busca incessante? E a gente precisa realmente a vida com propósito, a vida com sentido, é você saber pelo que você tem feito a tua vida valer a pena, não é mesmo? E hoje a Maria, né, é mãe, né, é avó atípica, né? Então, tem aí realmente um amor, né, que pode expressar dia após dia, né, através, e igual eu falo, tem uma tradução do amor que eu acho que me pegou, assim, que eu falo, realmente, é isso. Amor é a vontade de se desenvolver para proporcionar o nosso crescimento e o crescimento de outras pessoas. Então, eu falo, um presente que você pode dar para os seus, para a sua família, para os seus filhos, é você ter a vontade e você buscar se conhecer e saber quem você é, para você ter um desenvolvimento, um crescimento teu emocional, a maturidade tua, para você. Você foi ferido lá atrás. Todos nós nascemos feridos e adoecidos.
mas você não precisa continuar caminhando ferido, porque você vai continuar ferindo quem não teve nada a ver com a história. E não é sobre culpa, não é sobre culpa de pai, não é sobre culpa de mãe, é sobre a responsabilidade nossa hoje, de nós demonstrar esse amor, tendo essa vontade para você buscar reconhecer o que está movendo meus comportamentos. Por que eu tô assim? Da onde está vindo essa raiva? Da onde está vindo essa amargura? Da onde está vindo essa ansiedade? Né? E todo cristão tem. É normal sentir raiva, sentir medo, ansiedade, não é frescura, mas nós precisamos trazer para frente, enfrentar e reconhecer que nós somos seres imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos de Cristo na nossa vida, porque Ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda a nós sermos melhores a cada dia. E nós não buscamos a Ele porque nós nos achamos melhor que os outros, nós buscamos a Ele porque nós sabemos que nós somos imperfeitos. Nós precisamos de um Deus que é perfeito, para nos transformar dia após dia. Então, Maria, nunca foi tão importante, sabe? Esse momento de falar realmente sobre saúde mental. Porque muitas pessoas estão sofrendo hoje, mas elas não têm a coragem de falar. E é tão importante nós ouvirmos o teu testemunho, sabe? A tua história de superação realmente, de resiliência dos teus processos de dor que você passou, não é mesmo que a Maria lá atrás, de repente, não conseguia até sair de casa, né, Maria? É verdade, cheguei a esse ponto. E assim, Keila, a importância, assim, eu vou frisar mais uma vez, da gente verbalizar os nossos sentimentos, Keila, é muito importante, assim, para que a gente se esvazie. Hoje eu encontrei um sentido. Eu tenho a minha caminhada, né, na igreja, tudo, mas eu andava tão no automático que hoje eu passo em lugares que eu passava todo dia e eu vejo um olhar diferente. Eu vejo paisagem que eu nunca tinha contemplado. Eu estou vivendo isso na minha vida. Então, assim, como você falou aí, é tão no automático que a gente vive que você não percebe a beleza da vida. Hoje, eu tô sentindo, você acredita? Eu tenho meus netinhos que moram em São Luís e todo dia eu tenho que falar com eles, né? Todo dia eu tenho que falar com eles. E tu acredita que às vezes eu tô falando com eles e eu sinto gosto, sabe? Eu sinto. Por quê? Porque dentro de mim já não tá mais aquele turbilhão, né? Dentro de mim tá organizado. Então é como se fosse uma casa aqui. Se você tá numa casa que tudo é fora do lugar, você não encontra nada. Quando você se organiza, você é capaz de abrir espaço para sentimentos melhores. Aí você falou que nunca foi tão importante hoje, no mundo que a gente vive, a gente falar, né? Falar desse problema que hoje assola a humanidade. Até mesmo porque hoje, antigamente a gente ia fazer algo, você não tinha tantas escolhas para fazer. Hoje, você fica angustiada. Um jovem que vai decidir uma faculdade, o leque é tão aberto que ele se angustia. Então, tudo isso hoje, as incertezas, tudo vai gerando em nós esse processo. Então, para que isso não aconteça, é necessário que se viva um dia de cada vez, e ainda tem mais. Esses dias eu vivendo eu tô assim eu vou falar a palavra ansiedade, mas no bom sentido, de receber minha família lá no nosso sítio. E daí falei, não, nós vamos fazer nossa casa. E eu tô com outro projeto aqui e fazendo esse outro projeto e organizando para fazer a casa. Aí, de repente, eu me peguei já lá na frente, atropelando
o andar das coisas. Aí eu voltei lá atrás, que eu já estava aquela preocupação, e se não der certo? E se... Aí eu percebi que já não estava certo, eu voltei. Aí eu fui lá diante do espelho, eu digo, Maria, você se acalma. Deixa eu falar uma coisa a você. Se não der certo para você construir a casa, você vai receber sua família do mesmo jeito. Então, não passe à frente. Então, viva o processo, viva o momento. Então, isso hoje, Keila, é necessário a gente se conhecer, né? A gente se conhecer, saber as nossas emoções, conhecer, para que a gente possa ter controle, né? Porque antes eu não tinha controle. Hoje acontece certas situações na minha vida, e na vida do meu esposo. Às vezes ele diz assim, nego, ó, parabéns, você agiu lindamente. Então, hoje, para mim, eu não perco a oportunidade, Keila, de colocar em prática tudo que eu aprendi com você. Primeiramente com Deus e também porque eu quis, né? E tô querendo, porque você não ajuda uma pessoa se ele não quiser. Então, eu quis ser ajudada e eu tive a graça de encontrar você no meu caminho, que me ajudou a trilhar um caminho para que eu me conhecesse melhor, para que eu tivesse os controles das minhas emoções. Hoje, eu já sou capaz de receber uma informação de alguém e eu não dar minha opinião ali na mesma hora. Eu ir digerir. E muitas vezes eu nem dou a opinião, muitas vezes eu me calo diante. Por quê? Porque depois que eu vou digerir aquilo, eu vou ver que aquilo não é importante. E antes não. Antes eu reagia a tudo. Hoje eu escolho. Hoje eu já tenho esse controle. Aí muitas vezes a gente quer, não é doença. Só que o que eu diria para todos que hoje estão participando, que ainda vão nos ouvir, que é possível sim, é possível a gente ter uma vida equilibrada, é possível a gente ter uma vida saudável, uma vida curada. E hoje eu estou vivendo isso. Ah, Maria, tu tá curada? Eu estou em busca. Eu vivo um dia de cada vez. Igual minha médica falou, esses dias eu não abri aplicativo de banco. Eu tenho uma pasta lá na loja que até hoje eu não consigo abrir ela para eu pegar um boleto para eu pagar. E quando eu decidi enfrentar isso, há uns 3 meses atrás, eu fiquei muito ruim. Eu digo, eu vou enfrentar, porque eu preciso, eu trabalho, eu amo o meu trabalho. E eu fui na minha médica e ela disse para mim, ela disse, Maria, eu quero só que você tenha uma consciência. Você nunca mais vai voltar a ser aquela Maria que você fazia 3, 4, 5 coisas de uma vez só, que você corria, que você... Então, eu só quero que você respeite isso. Então, assim, eu tive o privilégio de encontrar duas pessoas na minha vida abaixo de Deus. E eu também tenho o privilégio de ter uma família abençoada, uma família com propósito, de viver o que Deus quer, porque foram esses pilares que me ajudaram e que continuam me ajudando até hoje. E realmente, Maria, a nossa vida, ela precisa de, né, o primordial é você voltar às raízes, à essência, né, que realmente é a família, é onde tudo começa, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. E os próximos é os da família, é os que estão ali do teu lado. Então, realmente, esse autoconhecimento, ele nos ajuda realmente a você permanecer firme, a você conhecer quem você é. E quanto menos você se conhece, mais você atua. E quanto mais você se conhece, menos você vai atuar. Porque você vai ser realmente a verdadeira autenticidade de quem você é. Então, isso é tão importante, Maria. Maria, então eu
O horário aqui eu não sei exatamente até que horário que dá, mas aqui para nós e indo pro final da live, quero dizer para você que realmente eu fico muito feliz, muito grata a Deus por ter conhecido você, por ter conhecido a tua história, que é uma história realmente que nos inspira, né? Que nos mostra que, né, você pode estar no mais intenso sofrimento, mas há uma saída e você precisa se posicionar. E você se permitiu, né, entrar nesse processo, igual nós falamos. A cura não é que vai ter a cura, mas é que você vai aprender a ter equilíbrio sobre as tuas emoções. Isso que é o primordial, você ter o equilíbrio, porque a emoção, nós temos, né, vamos ter a ansiedade, o medo, tudo, mas o importante é você saber como controlar. E a importância de você ressignificar a tua história, de você ir lá no teu inconsciente, que foi através das ferramentas da psicanálise, você ir lá no inconsciente e ver, né, o que tá, qual ferida emocional, qual gatilho que está acionando, né, essa ansiedade, que está acionando esse conflito interno. Então, isso que é a importância do falar. No falar traz cura. Então, quero dizer para você hoje que está aí ouvindo essa live, que é importante você se permitir, você ter a coragem, falo de você parar para você olhar no espelho para o lado de dentro, para você se conhecer e o principal, primeiro conhecimento que você precisa ter de quem você é em Deus. E o segundo é você conhecer a si mesmo, porque é um presente que você dá para os teus, para tua família, porque muitas vezes você vai fazer coisas que você vai dizer, mas da onde está vindo esse comportamento? Eu não sei por que eu faço o que eu faço, não é mesmo? E a gente vai vivendo muitas vezes repetindo padrões que a gente não é da gente, mas vem lá de trás, vem lá dos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, e a gente vai repetindo o padrão se a gente não parar para a gente ver o que está movendo nossos comportamentos, qual ferida está movendo o meu comportamento. E eu preciso parar e esse olhar para você tratar essas feridas, porque senão a gente vai caminhar ferindo as pessoas. Então, é tão importante isso. E, Maria, esse mês que é tão significativo, né? Esse mês que é o mês das mães, quero dizer que realmente eu admiro a tua vida, a tua história, e para mim realmente foi assim algo de Deus, como eu falo. Deus não une só pessoas, Deus une propósitos, né? E o propósito de Deus é que nós estivéssemos aqui também hoje, já estava marcado na agenda de Deus para nós estarmos aqui, para contar a tua história, contar, né, o grande testemunho da tua história, o grande milagre que é a tua vida e tudo que Deus já fez na tua vida e que tenho certeza que grandes coisas Ele tem para realizar ainda na tua vida, Maria. Hoje, é assim, quanto tempo, né, que a gente vem programando, né, para fazer essa live e nunca dava, e de repente você me liga, Maria, vai ser sexta-feira. Aqui estamos, né? Como mãe, né, é o mês das mães. Como mãe hoje, Keila, você sabe, a gente conversou muito, eu nunca também neguei as minhas falhas, né, porque eu sou humana. E eu falava a você, né, que muitas coisas eu me arrependia e tal. Então hoje eu estou tentando fazer diferente. E eu estou colhendo hoje, eu vou falar como mãe, eu estou colhendo hoje tudo o que eu sempre sonhei, tá? Meus filhos, eu assim, eu sou privilegiada, eu tenho 3 filhos maravilhosos, meus filhos, sabe? E só que eu, doente, igual você falou, a gente às vezes adoece pessoas.
Então, assim, às vezes eu sufocava. Do jeito que eu me cobrava, eu cobrava deles. Hoje não. Hoje eu quero levar essa vida com leveza. E eu quero que meus filhos também sejam saudáveis, assim como eu sou, né, hoje. Não só os meus filhos, né? Porque eu tô vendo aqui, tem sobrinhos, né? Tem meus irmãos. Então, assim, hoje eu vivo uma vida, eu tinha um propósito, mas ele era assim, era como se tivesse várias canalizações, não era um canal só. Então, distribuía. Quando ele chegava no caminho lá, no lugar que ele tinha que chegar, já chegava fraco, não fazia efeito. Hoje não. Hoje eu tenho um canal só e eu quero canalizar todas as minhas emoções, eu quero canalizar todo o meu propósito de vida nesse rumo, né? Primeiramente, assim, é o que eu estou pedindo a Deus todos os dias. Não tem um dia, nas minhas orações, eu acho que foi o que fez eu me identificar com você, Keila. E que eu aceitei você desde a primeira vez, foi essa conexão sua, com o Espírito Santo, com Deus, né? Porque sem Ele nós não podemos nada. Então você não chegou para mim simplesmente como a doutora Keila. Você me abordou, eu me senti abordada por Jesus. Então, assim, eu hoje eu quero viver, sabe, assim, viver intensamente tudo na minha vida, mas saboreando, sabe, assim, aquela comida que tu come muito rápido porque a hora tá passando, eu não quero mais isso. E o pior, que às vezes eu tô até me tornando chata, porque eu quero que a minha família, hoje, elas usufrua desse bem-estar que eu tô. E às vezes eu fico pegando no pé, principalmente da minha filha Aline, sabe? Eu pego muito no pé dela, porque ei, tem que falar mais assim, é mais devagar, tem que pisar no freio. Meu esposo, às vezes, né? Eu fico. Não chegar ao ponto que eu cheguei, porque eu quero minha família curada. Porque quando eu estava doente, eu achava muito normal. Eu tenho um episódio que eu nunca esqueci, que isso me marcou muito. E é assim, sabe, a minha mãe. é, a minha mãe, eu acho que ela tá aqui, mas com meus pais aí. Ela vinha para fazer fazer supermercado, né? Fazer as compras dela. E um dia, aí eu pegava a coitada, eu corria, eu andava era correndo na rua. Aí eu corria e ela atrás de mim. Aí um dia nós entramos num supermercado para ela comprar lá um negócio. Lá vem ela atrás de mim sem a sandália no pé, porque a sandália caiu do pé dela e ela não, eu na frente correndo igual uma desesperada. E ela não parou para pegar a sandália. Quer dizer, olha o nível. Para mim, eu achava que aquilo era normal. Meu comportamento eu achava normal. Então, hoje, quantas pessoas que têm uns comportamentos, né, igual ao meu, ela acha que está normal. A normal é as pessoas que não agem como elas, que era o meu, que era como eu me sentia. Eu achava assim, a pessoa que ele estava ao meu redor aqui fazendo algo devagar, para mim ele já não servia para estar comigo. E hoje eu vejo que os outros estavam certos, quem se comportava assim. Quem estava errada, não era que eu estava errada, mas o problema estava em mim, não era nas pessoas. Então, hoje, o que eu deixo para cada um de nós e deixo para quem vai assistir essa live depois, é que você tenha coragem de olhar para você e de se assumir, de você dizer assim, eu estou errada, eu preciso melhorar isso. Assim, sabe, eu estou vivendo uma fase tão gostosa, entro no carro com meu esposo e eu digo, nego, hoje nós vamos melhorar nisso, e é os dois juntos. Então, eu estou buscando isso com a minha família, eu estou buscando isso com os meus irmãos. Então, assim, essa coragem da gente olhar para a gente e ver que tem um lixo ali que a gente precisa limpar. Isso é que muda os nossos comportamentos. Então, hoje, eu, assim, como mãe, Keila, eu vou te falar bem que é uma coisa. Eu acho que esse Dia das Mães aqui é incomparável, porque esse ano eu já realizei coisas que eu sonhava.
e que eu nunca tinha feito. E eu realizei, que era uma viagem, ó, simples, muito simples. Mas o meu filho, que ele é homem, né, ele é mais afastado de mim, então eu sempre sonhei o meu filho próximo de nós, assim. E aí, do nada, a gente organizou uma viagem, ele levou a gente, eu me senti cuidada, como eu me senti amada ali, sabe? Pequeno detalhe, mas eu me senti amada, porque ali ele cuidando da gente, cuidando de mim, do pai dele. Então, eu não me dava a oportunidade das pessoas cuidar de mim, porque eu não mostrava esse meu lado que precisava de cuidados. Eu era uma obsessão para cuidar. Hoje não, eu aceito ser cuidada. E é tão importante isso, né, Maria? A gente se permitir ser vulnerável, porque a gente é, né? Às vezes a gente quer mostrar que a gente é forte o tempo todo, mas a gente, muitas vezes a gente tem a nossa vulnerabilidade e a gente precisa dessa vulnerabilidade para a gente ver que a gente é dependente, né? Dependente de Deus, dependente muitas vezes de pessoas. Então, essa dependência faz a gente reconhecer a nossa fraqueza, né? E a própria palavra de Deus diz que quando eu estou fraco, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? Então, é tão importante a gente reconhecer que nós precisamos parar para você olhar para dentro, sabe? Para você ver o que tem dirigido a tua vida. Tem dirigido. Hoje, né, igual falei no começo, muitos têm sido dirigidos pela culpa, pela mágoa, pela falta de perdão, e muitas vezes é o perdão que ela não se dá para ela mesma, não é mesmo? É A pessoa não se perdoa e a gente precisa, né, se perdoar e saber que tem um Deus misericordioso que já nos perdoou. Então a gente precisa realmente olhar para dentro todos os dias. É uma tarefa para todos os dias, para você parar, para você olhar para dentro o que está movendo o coração. E a própria palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso. Então é tão importante você reconhecer todos os dias que você precisa de um Deus, teu Criador na tua vida, porque sem Ele você não consegue chegar no teu propósito. Seguindo o teu próprio coração, você não consegue chegar no teu propósito. Então, hoje para você que de repente tem, né, tem vários problemas emocionais, sente que o medo está te paralisando, sente que as tuas emoções estão em conflito, ou você está passando por um processo extremamente difícil, sabe? Eu digo para você, não desista. Não desista, porque atrás dessa tempestade que está aí, vai surgir um sol e você precisa ter fé e olhar além dessa situação, porque os processos, eles nos moldam, eles formam quem nós somos. Então, de repente, um processo extremamente doloroso, mas é no período da dor, que é um período fértil, onde você precisa ter fé e continuar persistindo, que é a esperança. Então, tenha pensamentos de esperança, porque, né, como a Maria falou ali, né, há um dia que a gente não pode fazer nada, que é o ontem, porque já passou, e o amanhã, porque é incerto. Mas hoje, você tem a oportunidade de você parar e você enfrentar essa situação que você está passando. E você trazer para frente, trazer para a luz, porque todo problema que você, todo assunto que você não possa falar, ele já virou um problema. E a gente acaba escondendo, sempre colocando debaixo do tapete. Falar, vou deixar aqui quietinho para ninguém saber, mas você precisa expor. Você precisa trazer para fora tudo isso que está em conflito aí dentro de você. Então, Maria, eu quero te agradecer, dizer que realmente é um prazer para mim ouvir a tua história,
cada dia, ouvir você, né? E saber como você tá bem, como você tá, sabe? É em crescimento constante, eu falo, na maturidade, não é mesmo? Porque a maturidade não vem com a idade, não é mesmo? Não tem A qualidade. maturidade não vem com a idade, mas vem, né? E a experiência é você não é o que te acontece, mas é como você reage. Mesmo nós podemos estar no volante do carro, mas nós não temos o controle sobre ele. Então você precisa entender que não é o que te acontece, mas é como você reage. E essa é a importância de você ter o equilíbrio nas tuas emoções, você cuidar do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Então, é a nossa responsabilidade. Maria, você quer falar mais alguma coisa para os Só seus quero, amigos, eu para a família que está aí? quero. Só quero falar assim, porque eu sei que muitos vão ouvir ainda, né? Vão assistir essa live. Eu quero falar que você, nós que temos nossa família, que apresenta, né, esses quadros psicológicos, gente, vamos ser empáticos, né? Ter empatia, porque é tão difícil para quem está doente expor o que está sentindo. E uma palavra que um doente psicológico, ele nunca gosta de ouvir a pessoa falar te controla, porque é algo forte, é algo que a gente não controla. Quando você não entende o que está se passando com você. Então, assim, nem eu entendia. Muitas vezes, e esse comportamento meu, ele vinha lá de longe, ele não começou agora, mas eu não dava importância. Eu achava, eu chegava, quantas vezes eu chegava à noite, deixava ali, ficava ali, que eu não queria falar com ninguém, mas eu não falava para as pessoas o que eu estava sentindo. Eu achava que aquilo era normal. Então, assim, tudo que surgir em nosso corpo, que não é normal ali, da naturalidade dele, vamos investigar, vamos ter cuidado. E não tenham vergonha, porque o que me fez passar 8 anos sofrendo, e na reta final eu sofri muito, que eu passei foi 3 meses sem dormir, e eu não conseguia dormir, e meu esposo, assim, eu quero agradecer, assim, imensamente. Primeiramente a Deus, mas ao grande homem também que eu tenho ao meu lado. Porque hoje eu consigo enxergar assim, quantas vezes à noite eu deitada que eu não conseguia dormir e ele sentado numa cadeira segurando a minha mão. Então isso é privilégio de poucos. Então as situações às vezes elas chegam num, num extremo, suicídio, alguma coisa nesse sentido, porque muitas vezes hoje a gente já não olha mais no olhar do nosso familiar, a gente já não conversa mais, então a gente não observa mais o comportamento, a gente não para isso. Então, vamos parar para nós observar o comportamento um do outro, para me ver que, minha filha hoje, ela não está como ela é natural do dia a dia dela, então, minha filha, o que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo e poder ajudar meu irmão, meu pai, minha mãe, a família, enfim, porque muitas vezes a gente vive na igreja, é uma coisa que eu também deixo aqui. Eu tenho uma caminhada de 31 anos de grupo de casais, e quantas vezes eu deixei os meus filhos aqui, eu chegava do serviço correndo, eu ia para a igreja, eu ia para isso, eu ia para aquilo, era compromisso demais. Mas eu achava que eu estava agindo da maneira certa. E quantas vezes a gente tem tantos compromissos lá fora e às vezes dentro da nossa casa a gente deixa a desejar. Então, são experiências de vida que, para quem está ouvindo a gente, não precisa passar. Porque eu passei tudo isso, eu vivi tudo isso.
E eu ainda me culpava, porque eu achava na minha mente que eu tinha que fazer tudo que estava lá. Eu tinha que me desdobrar em várias pessoas para fazer tudo ao mesmo tempo. E foi por isso que eu cheguei ao limite que eu cheguei. Não pelo meu trabalho na igreja, mas pelo fator de que eu tinha que fazer, era dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, de tudo, e eu não podia falhar. Eu tinha que ser aquela pessoa que eu não podia dizer não para ninguém, porque se eu dissesse não, eu estava sendo ruim. E Jesus não gosta disso. Hoje não. Hoje, quando você precisa de mim, a primeira coisa que eu pergunto para Maria, primeiro, Maria, tu quer ir? Vai te fazer bem? Vai, pode ir. Primeiro eu tenho uma conversa comigo mesma, aí eu vou. Porque hoje eu me respeito. Então é isso que eu gostaria de deixar para cada um aqui. Porque se você não se respeitar, você fica doente. Se você ficar doente, você adoece quem está ao teu redor. Hoje, com essa nova Maria que sabe dizer não, as pessoas estão muito mais próximas de quando eu dizia sim para todo mundo. Mas eu dizia sim, mas na realidade, elas não se sentiam confortáveis. Por quê? Pelo teor da ansiedade, da agonia que eu vivia. E hoje eu consigo. Mãe, eu quero isso. Não, não posso. Sem nenhuma culpa. Mas para isso foi um processo. Para isso tem sido um processo. Tudo na nossa vida é processo. E eu estou vivendo ainda esse processo. E quero agradecer aqui a doutora Keila, né? Primeiramente a Deus, assim, porque eu tenho certeza, né, que Deus usou várias pessoas para que eu chegasse até você. Uma delas foi a minha cunhada também, né, a Nilva, que hoje é psicoterapeuta também, né? Deus usou ela e fez com que eu me encontrasse com você. Então, eu assim, a minha família, doutora Keila, e nós somos imensamente gratos a você, porque você foi o canal do Espírito Santo para que houvesse toda essa transformação na minha vida e, consequentemente, dentro da minha casa e no meu lar e onde eu estou convivendo com pessoas, porque hoje eu sou uma pessoa curada e pessoas curadas curam pessoas. Amém, Maria. Amém. E tudo é graça de Deus, né? Tudo é pela graça. Então, nós somos apenas instrumentos do Senhor nessa terra, não é mesmo? É verdade. Então, é maravilhoso mesmo ver E tudo que Deus fez. E Pode viver com falar. propósito é isso aí. É usar o que Deus coloca em suas mãos para fazer as outras pessoas melhores, tá? É usar do teu trabalho. É onde Deus te colocar, você dá o melhor para fazer com que as pessoas se tornem melhor. Amém, Maria. É a tradução do amor mesmo. Vamos deixar aqui por último, né? Para o Dia das Mães, para todas as mães que estão presentes, para você, Maria, que, né, a tradução do amor é a vontade de se desenvolver para proporcionar o nosso crescimento e o crescimento de outras pessoas. E seja, né, na maturidade emocional, na maturidade espiritual, né, seja em cada área, mas que nós possamos sempre querer amadurecer espiritualmente, emocionalmente, porque a maturidade nos faz bem. Então, cada vez mais, nós vamos sendo, pelo caminho, nós vamos sendo curados para ajudar a curar, para ser remédio para as outras pessoas. Maria, quero dizer que realmente estou muito feliz mesmo de te ouvir novamente, dizer que fico muito feliz de ver a tua família, como vocês estão, sabe? Deus é maravilhoso, né? Unir realmente propósito. Veja, você lá do Maranhão, de Imperatriz, eu aqui no Paraná, em Rio Branco do Sul,
Então, é só Deus que faz isso mesmo, tá? Quero desejar um feliz Dia das Mães para você, para todas as mães que estão aí presentes, que Deus abençoe a cada uma. Desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, que eu não sei se ela vai ouvir essa live, porque ela não compartilha do Instagram, mas feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha sogra, para minhas cunhadas, para todo mundo que está aí presente, para você, Maria, tá? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, cada dia mais. E eu também quero desejar, né, um feliz Dia das Mães, né, para as minhas filhas que estão aqui, minhas irmãs, né, a minha mãezinha também, que está aqui, né, que é assim, é um exemplo de pessoa, Keila. Minha mãe, ela é assim, é o amor em expressão, sabe? É sem palavra para falar da minha mãe. Então, assim, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas, todas. A minha amiga Soraya, né, que está aqui também, que mora no meu coração. Feliz Dia das Mães para ela. Que Deus, assim, possa iluminar fortemente a família dela. E amém. Amém, amém. Para minhas irmãs também, para todo mundo que está aí. Deus abençoe a cada um. Soraya, um beijo em você, tá bom? Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para você. Saiba que vocês moram no meu coração, tá bom? Sou muito grata a Deus pela vida de vocês, tá bom? Maria, um abração, tô emocionada. Eu estou vendo aqui as minhas sobrinhas também lá do Amarante, né? Assim, sabe, a Carol, funcionária e amiga e mãe também, minhas filhas lá. Então, assim, eu também, para mim, assim, Beijo, Soraya. foi preparado por Deus, no momento certo. E eu fiquei muito feliz de poder falar um pouco, né, desse processo, porque eu tenho certeza que vai ajudar. Com certeza. Nunca foi tão urgente a gente falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional. Então, tenho certeza que Deus vai tocar no coração de muitas vidas que estão ouvindo essa live. Deus abençoe Maria. Um abração em você. Quem sabe um dia Deus prepare nosso café juntas, não é mesmo? Ai, preparar, viu? Com a Soraya. Deus abençoe com a Carolina. Deus Pois, abençoe. Um abraço. Muito abraço. obrigada. Muito Deus obrigada. abençoe você e toda a tua família, tá bom? Um abração. Tá, o Luan aqui, meu sobrinho lindo, que está aqui nos prestigiando, né? Tem um monte de sobrinho aqui também. Obrigada a todos vocês que participaram. Um abração em todo mundo aí, tá bom? Tá bom, muito Tchau, tchau, obrigada. Maria. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.